Olá, Ana. Oi, Augusto, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus e contigo. Me- Também, graças a Deus. Tá me Tô, ouvindo bem? tô sim. Você também ouve bem? Ouço. Tá. Pessoal, então vocês vão colocando aqui pra gente já, por favor, se vocês ouvem nós dois bem. Nós nos ouvimos bem, agora falta vocês dizerem se vocês nos escutam bem. Coloquem aqui escrito aqui embaixo, por favor, pra gente já continuando já. Oi, Sandra, boa noite. Beleza, pessoal, falou que está escutando a gente bem. Ana Cristina, seja bem-vinda à nossa live da Casa do Caminho. Obrigado por ter aceito o nosso convite aí, né? E esperamos que hoje seja uma noite abençoada, que a gente possa falar sobre muitas histórias aí boas, né? Dessas guerreiras que fizeram parte da nossa história aí junto de Cristo, né? E a gente possa conhecê-las um pouquinho mais aí com o seu empenho aí nesse estudo, né, em trazer para a gente conhecer um pouquinho como que foi, né, como que essas histórias se deram, né, e a gente espera que nossos amigos eles se conectem junto com a gente. Graças a Deus hoje nós temos amigos de todo canto, né, o país todo já se conecta já com a gente, até mesmo fora. Então, que bom, que dádiva que a gente tem hoje de fazer esses encontros, né, que no meu modo de vista, acho que rendem até mais do que os encontros que a gente tinha antes, né? A gente consegue chegar até bem mais espaços aí. Seja bem-vinda, tá? É uma honra tê-la aqui. Obrigada, Augusto. Eu que agradeço a oportunidade. Eu que morei em Patrocínio quase 2 anos. Eu ia na Casa do Caminho algumas vezes, mas eu frequentava o ensinamento de Jesus, né? E agora, um dos benefícios da pandemia, eu digo que é isso: a gente pode estar nos lugares, né, presencialmente, mesmo que fisicamente não estejamos. Exatamente. Então, eu fico muito agradecida pelo convite e pelo peso da responsabilidade. Às vezes vocês podem ouvir alguns ruídos, é que meu bebê está aqui do lado e ele está bem alegre, então às vezes ele pode fazer alguns ruídos, mas é só explicando os motivos, tá? É porque ele já quer fazer parte já, né? Ele já quer entrar já nessa Exatamente. onda já. Ele já começou na barriga, né? Então, Que bom. Gente, então vamos nos conectar aí, né? Vamos fazer a nossa prece para a gente se ligar aos nossos amigos, né? Que vem do plano para nos intuir, né? Convido mais uma vez fecharmos os nossos olhos do corpo, né? E abrirmos os nossos olhos do espírito, sendo gratos antes de mais nada a Deus pela vida, pelo dom de estarmos aqui saudáveis, conectados em espírito, aqueles anjos que vêm ao nosso encontro todas as noites de domingos, segundas e quintas, para que nós possamos ter pensamentos leves, que nós possamos compartilhar o que nós sabemos uns com os outros, pois de quase nada ou de nada valem conhecimentos somente para si. Que Deus se faça no lar de cada um dos nossos amigos que estão aqui com a gente e dos amigos que, mesmo não estando, levamos o nosso pensamento até eles. Amigos esses que talvez sofram por algum mal físico, espiritual, que esses amigos estejam sendo acariciados pelo Espírito de Deus através de seus anjos. Rogamos a todos aqueles espíritos também que vêm ao nosso encontro, para que aprendam também, assim como nós, que são permitidos pelo alto, vir até o nosso encontro todas essas noites, para que nós possamos compartilhar conhecimentos. E, acima de tudo, falando de Deus, do nosso Pai, do Mestre Jesus Cristo, que veio até nós para salvar a cada um de nós que mesmo até hoje sofre por algumas doenças não somente do corpo físico, mas de comportamentos do nosso espírito, que a gente possa conectar-se com o alto da forma mais pura, da forma de cada um, e que nós tenhamos Deus em mente durante todo o nosso dia,
independente se nos instantes ruins ou bons, mas que procuremos a Ele sempre que precisarmos, mas mesmo assim, quando não, também procuremos a Ele. Esteja conosco, Deus, nessa noite de hoje, intuindo nossos amigos também que estão em casa hoje, vendo. Agradecemos pela chance do reencontro enquanto espíritos e espíritas, que o nosso papo, conversa, possa chegar ao máximo de espíritos que precisam desse consolo e que a nossa responsabilidade esteja pautada no teu amor, compaixão, e que a gente entenda que todas as dores que nós tenhamos, na maioria delas, para não dizer em totalidade, farão-nos mais fortes do que antes. Obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais um encontro. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Amigos, então vamos ter a honra hoje de ouvir um pouquinho, né, sobre as histórias das mulheres no cristianismo, né? E através de uma das mulheres fortes também que está fazendo história, né? Que é a nossa amiga Ana. Ana, seja mais uma vez muito bem-vinda. A casa é toda sua, a palavra é toda sua. E a gente vai se falando ao longo do tempo. A gente vai ter até as 8h30, mas aí, se for preciso, a gente comentar alguma coisa, a gente se fala aí ao longo do tempo, tá bom? Tá certo. Obrigada. Bom, pessoal, boa noite a todos. Que Jesus possa me inspirar, né? E usar aí, me usar como instrumento para transmitir a mensagem. Hoje nós vamos falar sobre as mulheres do cristianismo primitivo. Parece que está dando um ruído. Tá dando a transmissão. Deixa eu tentar colocar. Tem hora que parece que dá um... Será que eu tenho que baixar aqui? E agora, será que melhorou? Ó, para mim parece que melhorou um pouco. Agora melhorou? Então tá, acho que é o fone que eu tinha que colocar. Ok. Pode continuar? Pode. Bom, então quando eu falo de mulheres do cristianismo primitivo, vamos entender o que seria esse cristianismo primitivo. O recorte que eu faço no tempo, ele se inicia após a ressurreição de Jesus, no ano 30 depois de Cristo, e termina no ano de 325 com a celebração do primeiro concílio de Nicéia, que foi um concílio realizado, um encontro, uma reunião, né, de bispos pelo imperador Constantino I. Então, esse período seria o recorte da história que nós vamos falar hoje. Então, vamos entender qual era a condição da mulher na época de Jesus, para a gente poder entender o que essas mulheres têm para nos ensinar, né? Naquela época, a mulher era tida como símbolo da tentação e do pecado. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, narra, né, a história de que a mulher foi feita a partir da costela de Adão, não é? Para que lhe fizesse companhia. Para que, se inicia assim, não é bom que o homem esteja só. E aí conta toda a história da criação da mulher. Mas toda essa história envolvida sobre a criação da mulher, no caso Eva, mostra para nós toda essa característica, essa carga de a mulher ser a responsável pela tentação, pela expulsão do paraíso, não é? E sendo aí símbolo de pecado. Naquela época, a mulher também era tida como um bem. Ela era, na sociedade patriarcal judaica, ela era um bem. Então, quando ela era solteira, ela era um bem do seu pai. Assim como ele tinha cabras, tinha camelos, ele tinha as filhas, né, as mulheres. E aí, quando ela se casava, ela passava a ser bem do esposo. Então, a mulher, ela era vista também como uma fonte de impureza. Por exemplo, o período menstrual da mulher, durante os 7 dias, ela era considerada impura e ela não podia tocar ninguém e nem entrar em lugares sagrados, nos templos, por exemplo. Passando esse período, ela tinha que passar por um processo, por um ritual de purificação, para que ela pudesse conviver novamente em sociedade.
Quando ela tinha um filho, quando ela tinha um menino, por exemplo, ela ficava os 7 dias impura, e depois desses 7 dias que acontecia a circuncisão do filho, ela tinha mais 33 dias que ela tinha que ficar reclusa, porque ela ainda estava impura. Mas se fosse uma menina que nascesse, ela, ao invés de 7 dias, ela tinha que ficar 14 dias reclusa e mais 66 dias considerada impura. Então, se fosse menino, 40 dias de impureza. Se fosse menino, 80 dias de impureza e segregação, né? Nesse momento, ela estava à margem da sociedade. Para que ela pudesse ser considerada purificada, precisava de fazer um ritual de purificação, levando um cordeiro, se fosse muito pobre, que levasse 2 rolinhas ou 2 pombas para fazer esse ritual de purificação. Isso faz a gente entender que na família judia daquela época, as mulheres elas serviam para os afazeres domésticos, para procriar, ela não saía, né? Ela não saía sozinha, mas ela era responsável pelo clima familiar e religioso da casa. Isso é importante a gente observar, porque ela, por um lado, ela era submissa, né? Ela não saía sozinha, ela não tinha muito autonomia, mas ela era responsável pelo clima familiar e religioso. Se alguma coisa desse errado na família, ou as pessoas não fossem encaminhadas para a religião, a culpa era dessa mulher. Não é? Mas se tudo isso acontecesse com sucesso, também era, digamos assim, honras a ela, não é? Bom, então é para a gente entender. No templo sagrado, as mulheres só tinham acesso a um átrio reservado exclusivamente para as mulheres, né? Bem no centro, próximo ao altar. Então, elas tinham, digamos assim, uma vida meio limitada em alguns aspectos. Mas quando Jesus aparece na história, nessa sociedade, Jesus ele tem o poder de transformar tudo. Ele causa uma transformação muito grande, porque ele tratava as mulheres como seres humanos. Ele não tratava as mulheres como as outras pessoas tratavam. Ele não tratava com indiferença, né? Ele não aceitava discriminação. Não era possível discriminar as mulheres perto de Jesus. E ele mantinha amizade com elas, mesmo que naquela época isso não fosse muito comum. Então, é importante pensar que Jesus foi tão importante para nós, tão importante na humanidade, que ele dividiu a história da humanidade em antes e depois da passagem dele por aqui. Então, quem foram essas mulheres? São muitas, inúmeras. Eu vou citar algumas, estou de olho no tempo, porque eu gostaria de falar de muitas, mas eu vou fazer um recorte em algumas que se destacam para que a gente consiga ter um diálogo e não só um momento de exposição. Qualquer coisa pode me interromper, porque eu me empolgo e saio falando. Tranquila. Bom, a primeira mulher que nós vamos falar é uma mulher que é um grande exemplo para nós, que é a nossa mãe, Maria Santíssima. Maria, uma menina, recebeu sobre os seus ombros a responsabilidade de receber o Filho de Deus, o Messias prometido, que todas aquelas pessoas aguardavam a chegada dele. E ela, quando ela teve o contato espiritual com o anjo, que anunciou para ela que ela seria a escolhida, porque ela acreditava e esperava esse Messias prometido, quando ela teve esse contato com o anjo, ela simplesmente disse a ele: seja feita a vontade de Deus, eis aqui a sua serva, não é? Então ela se colocou como serva diante de Deus. É importante a gente entender, porque o servo é aquele que serve sem questionar, sem indagar, sem se rebelar, não é? É diferente, por exemplo, lá do discípulo. O discípulo ele já tem um momento de indagação, ele quer entender por quê. O servo não, ele simplesmente serve. Então Maria Santíssima não era um espírito qualquer, foi um espírito muito iluminado, que veio preparado para receber Jesus como filho, e ela, num certo momento, ela passou de mãe para discípula. Ela mudou o seu papel, ela parou de acompanhar Jesus como mãe, protetora, cuidar, mas passou a ser discípula, seguindo os passos dele, fazendo o que ele dizia para fazer, não é? A partir do momento ali da transformação das águas de vinho na boda de Caná, ela passou a ser discípula de Jesus, e após o desencarne de Jesus, podemos dizer Maria Santíssima como apóstola, que foi quando ela continuou o trabalho de atendimento às pessoas, até que um dia um certo mendigo chegou e foi recebido por ela tão amorosamente e disse para ela: ó Maria, vós sois a nossa mãe santíssima. E a partir de então ela recebeu esse nome, título, e foi batizada como mãe da humanidade.
essa mulher marcou muito a nossa história, assim como outras duas mulheres que eram amigas de Jesus, Marta e Maria. E as duas irmãs, que eram irmãs de Lázaro, elas tinham duas personalidades muito diferentes. Então, elas recebiam Jesus na sua casa, elas eram solteiras, e na história conta, na Bíblia a gente tem ali escrito em detalhes como era essa relação de Jesus com elas, não é? Jesus pernoitava na casa delas, né? Os três irmãos moravam ali, e Marta era mais preocupada. Quando ela recebia Jesus, ela queria arrumar a casa, ela queria deixar tudo perfeito, fazer a melhor comida, e Jesus chegava e ela continuava pensando, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, como a gente, né? Quando quer receber uma visita ilustre, a gente quer tudo muito arrumadinho. Só que a visita chega e a gente continua trabalhando, continua arrumando, e foi bem isso que Marta fez. E chega um momento, ela começou a reclamar, não é? Porque a irmã dela, Maria, sentava para ouvir Jesus. E ela disse, ô Jesus, você não acha que Maria podia me ajudar? Não é? Ela começou a ficar indignada. E Jesus olha para ela e diz para ela que é importante a gente observar o que é mais importante, o que está em primeiro plano e que são as coisas secundárias. A casa, a arrumação, naquele momento, seriam coisas secundárias, né? Então, é importante a gente saber esse equilíbrio. Isso elas têm a nos ensinar. O equilíbrio, qual é a hora de fazer a arrumação, mas qual é a hora de parar para ouvir e receber. Jesus mostra também que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, nesse momento, ele queria que as duas estivessem com ele. Então, essas duas irmãs mostram para a gente um perfil de mulheres diferente para aquela época. Uma outra mulher muito pouco falada, não sabemos nem o seu nome, mas ela é conhecida e narrada no Evangelho, está lá tanto no Novo Testamento como no Evangelho segundo o Espiritismo, é a viúva do gasofilácio. As pessoas estavam reunidas, não é, nos templos e tinha um lugar. O que seria esse gasofilácio? Gasofilácio, traduzindo numa língua de hoje, seria uma urna. Uma espécie de uma urna onde eles depositavam as oferendas, onde nas igrejas, por exemplo, deposita-se o dízimo, não é? Então aquelas urnas seriam o gasofilácio. E as pessoas ali faziam a sua oferta durante aquele ato religioso e davam altas quantias. De repente se aproxima essa mulher, uma viúva muito simples, muito pobre, e ela tinha apenas 2 moedas no bolso. E ela tira as 2 moedas e deposita no gasofilácio. E Jesus comenta com os discípulos que mais deitou naquele gasofilácio aquela mulher do que os outros que haviam colocado altas quantias. Por quê? Porque os outros davam do que sobravam. Ela deu do seu essencial. Então faz a gente pensar, não é? Qual é o nosso papel aí também na doação? Não só a doação de moedas, mas na doação de nós mesmos. Será que a gente dá só o supérfluo ou a gente doa de nós também o necessário? Não é? Bom, seguimos para a próxima mulher. A próxima é a mulher equivocada. Também não sabemos o seu nome. Jesus estava na cidade de Jerusalém, após as festas, estava se preparando para voltar, não é? Para a sua cidade, e aí de repente vem a movimentação, algumas pessoas trazendo uma mulher que foi pega em adultério. Pausa, vamos entender como que era o adultério naquela época. É importante a gente ver que o adultério não era visto com os mesmos olhos para o homem e para a mulher. O homem só era considerado adúltero se ele estivesse com uma mulher casada, não é? Mas se não, ele não tinha culpa. A culpa era da mulher que se deixou ser seduzida, não é? Então, porque as pessoas levaram a Jesus somente ela. Não tinha o homem que foi pega. Ela foi pega em flagrante. Quando ela não era pega em flagrante, as pessoas denunciavam. Aí eles faziam o quê? Eles traziam uma bebida do templo, um pó amargo, eles faziam uma bebida e ela tinha que beber. Se ela vomitasse ou passasse mal, ficasse doente, ela era culpada. E aí ela era condenada à morte. Mas se ela não passasse mal, é porque ela não era culpada. Então, mas quando ela era pega em flagrante, nem passava por esse teste. Automaticamente ela era condenada à morte por apedrejamento. E aí eles chegaram para Jesus, de certa forma, para tentar. Olha, Jesus, Moisés, né, a lei diz que devemos apedrejá-lo. E o senhor o que diz? E Jesus estava desenhando na areia. Há alguns estudos de
históricos, pessoas que estudam aí os evangelhos e que afirmam que talvez Jesus escrevia palavras como ladrão, vaidoso, ciumento, né? E que as pessoas que estavam ali começaram a ler aquelas palavras e se identificavam. Porque Jesus olhou para eles e disse, tranquilamente, tudo bem, vamos apedrejá-la, né? Basicamente isso, essa é a minha tradução. Ele disse, aquele que tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Vocês querem apedrejar? Beleza, então começa por aquele que não tem pecado. E aí não sobrou nenhum que pudesse começar o apedrejamento e ele continuou tranquilamente escrevendo. Até que ele olha e encontra aquela mulher sozinha e diz, eles não te condenaram? Ela fala, não, mestre, eles não me condenaram. Ele fala, pois eu também não te condeno, não é? Vá e não peques mais. Olha o ensinamento que Jesus chama a ela e a nós. Não importa se nós erramos até hoje, daqui 10 minutos atrás nós estivemos fazendo coisa errada. O importante é que a gente reconheça isso e não peques mais. Não cometa o mesmo erro. Tente melhorar, faça o nosso melhor. Não é? Tanto que a história diz que ela começou a seguir o Cristo e começou a auxiliá-lo, cuidando de doentes e leprosos. É importante a gente ver a continuidade, né, das histórias dos personagens aí. Uma outra mulher muito importante que nos ensina muito é Verônica. Ela também é conhecida como a mulher hemorroíça. Ela estava sofrendo há 12 anos com fluxo de sangue contínuo, não é? Então era, de certa forma, muito triste para ela, porque ela vivia afastada da sociedade. Eu já disse lá no início que a mulher naquela época, quando estava no período menstrual, ela era impura. Imagina durante 12 anos com fluxo contínuo de sangue. O mau cheiro, né, devido às condições também de higiene da época e tudo mais. Então ela era afastada, ela não tinha abraço de ninguém, ela não tinha convívio com ninguém. E ela ousou um dia, quando ela soube que o Messias estava passando pela cidade, ela disse, se eu tocar, pelo menos tocar na veste dele, eu vou me curar. E ela, com muita coragem e ousadia, para alguns, se embrenhou no meio das pessoas e conseguiu tocar na veste de Jesus. Ela não pensou, eu tenho que falar com ele, conversar com ele, ele tem que me dar atenção. Não, se eu simplesmente tocar na roupa dele, né? E lembrando que a veste também tem um símbolo, né? A veste, quando a barra da veste das pessoas remetiam à ideia da religação com o superior, com Deus. Então, ela tocou nas vestes de Jesus, percebeu, alguém me tocou. E os discípulos disseram, Senhor, mas está todo mundo te tocando, né? Imagina a celebridade passando, todo mundo querendo encostar. E ele fala, não, mas alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu poder. E agora, imagina essa mulher escondida, fazendo esse ato que ela não podia tocar em ninguém, muito menos em um Messias, considerado sagrado, ela dizer, fui eu, Senhor, fui eu que te toquei. Não é? Olha que coragem. Isso, gente, é fé. E ele disse, pois tua fé te curou. Ele falou, eu te curei. Não, tua fé te salvou. Então mostra para nós a necessidade também de irmos atrás, de buscarmos aquilo que a gente acredita que é o melhor para nós e termos coragem de assumir, não é? Tem gente que na rede social fala, eu sou espírita, eu defendo tal coisa, e é corajoso, mas no dia a dia não se defende, não tem coragem de falar cara a cara, não, eu sou espírita, não é? Ou determinada posição que ocupa, de assumir isso. Bom, seguimos, porque são muitas mulheres. Outra mulher importantíssima, eu vi que alguém já sugeriu aqui, Madalena, ainda não é ela. Nós vamos falar agora da mulher samaritana. Porque os samaritanos e os judeus não se davam muito bem. Porque uns acreditavam que Deus poderia ser adorado num monte e outros acreditavam que seria no outro monte. Eles tinham aquela ideia de físico, né? Deus estar no lugar físico. E aí, certo dia, Jesus passando pela Samaria, detalhe, não era bem passando, porque para onde ele iria não precisava passar por lá. Ele foi por lá, né? Porque ele tinha um motivo. E encontrou essa mulher ao meio-dia, retirando água do poço. Essa mulher ia ao meio-dia, enquanto todas as outras iam de manhãzinha no horário mais fresco ou no fim da tarde. Por que ela ia ao meio-dia? Por isso ela estava sozinha, porque era o horário mais quente. Ninguém vai tirar água do poço desse horário por ser muito quente. Só que ela era vista como uma mulher que ficava... Ela tinha tido 5 maridos, não é? Então ela não era bem vista. E aí, para evitar os olhares atravessados, ela preferia esse horário de menos pico. E foi quando Jesus chega e pede água para ela. E aí,
ela fala para eles, por que tu pedes água para mim? Né? Eu que sou mulher e samaritana. Ou seja, porque você está conversando com uma mulher sozinha, isso não é permitido, e samaritana, que pelas minhas vestes você pode perceber que eu sou samaritana, e você é judeu, judeu e samaritano não conversa. E Jesus diz para ela que se você soubesse quem sou eu, tu que me pedirias de beber, e eu te daria a água viva, e jamais teria sede. E aí o diálogo continua, mas essa parte já faz para a gente entender que essa mulher representa o nosso sofrimento, a nossa aridez de desespero, de necessidade de Jesus, e que ele vem até nós quando a gente não consegue ir até ele. Quando a gente está naquele momento assim, de tamanho desespero, de tamanha dificuldade, sabe assim, com tanto sofrimento que a gente não consegue nem rezar. As pessoas falam, ai meu Deus, não consegue nem proferir uma oração. É nesse momento que Jesus vem até nós. Mas para isso é importante a gente ter um relacionamento com ele. Não é? Bom, e aí então vamos falar dessa mulher tão querida, né? Maria Madalena. Ela representa para nós uma grande mudança como cristão, porque ela era uma mulher que vinha numa vida totalmente material, não é? Que dava valor à beleza, a perfumes, a joias, a prazeres carnais. Quando ela encontrou Jesus, ela percebeu que ela tinha um vazio dentro dela. Ela tinha sede de amor. E Jesus conseguiu preencher isso quando ele aceitou a ela como uma das ovelhas. Ela disse, Senhor, eu gostaria de ser uma das ovelhas de Deus, porque eu ouvi o teu evangelho e me enchi de esperança. Mas será que Deus me aceitaria? E Jesus fala para ela que era para ela levantar os olhos para o céu e agradecer porque ela havia ouvido a boa nova e tinha recebido isso no coração. A partir de então, ela muda a vida completamente, 360 graus, larga tudo aquilo, aquela tralha de material e vai trabalhar em busca do espiritual. E ela consegue sentir a sua sede saciada. E ela ama tanto, tanto, que ela começa a amar os seus irmãos de humanidade. E quando Jesus desencarna, ela consegue ir acompanhar um grupo de leprosos e auxiliá-los, cuidar deles, e ela fica nessa lida falando de Jesus, sendo muito cristã até o seu desencarne. Então ela representa para nós essa mudança, não importa se fizemos tudo errado até agora, mas o importante é que nós vamos fazer daqui para frente, quando a gente encontrar e conhecer Jesus, não é? Ai, o tempo voa. Vou falar rapidamente de Joana de Cusa, que era outra mulher muito, muito importante para nós. Ela é uma mulher que tinha uma vida social, financeira boa. Ela era esposa de Cusa, que era um alto funcionário do governo de Herodes. E ela ouviu as pregações de Jesus e ficou inquieta, querendo acompanhá-lo. E um dia ela tem a oportunidade de conversar com ele. Fala, Senhor, eu queria muito te acompanhar, mas meu esposo não permite. Não é? As relações políticas dele não permitem que eu faça isso. E Jesus disse, mas... na minha tradução, mas quem disse que para me seguir você precisa andar atrás de mim? Essa é a fala para nós, né? Quem disse que para seguir Jesus precisamos estar dentro da casa espírita, dentro da igreja, dentro de onde quer que for? É a nossa atitude. Ele fala, volta para o seu lar e seja a melhor esposa para o seu marido. Trate com tal amor e viva o meu evangelho. E assim ela fez. Não é uma história belíssima que merece muito ser estudada. E tem mais detalhes no livro Boa Nova, né, de Humberto de Campos pelo Espírito de Humberto de Campos por Chico Xavier. Outra mulher que nos ensina muito, que nos ensinou muito, é Abigail. Ela era noiva, aliás, de Saulo de Tarso, e ela era muito cristã, ela tinha muita fé, e ela teve a oportunidade de encontrar seu noivo, digamos que apedrejando seu irmão quando ela reencontrou. Não é uma história confusa e que merece tempo para explicação, mas para a gente entender. Você procura o seu irmão há muito tempo e o seu noivo diz, eu vou te ajudar a encontrá-lo. Mas só que seu irmão mudou de nome por outros motivos e aí o seu noivo persegue a ele e manda apedrejá-lo, não é? E durante esse momento ela percebe, para que é meu irmão. E aí Saulo, que depois veio a ser Paulo de Tarso, tem um momento de dificuldade muito grande, não é? E aí ele rompe esse noivado. Mas ela nos ensina que ela continuou amando a ele, continuou buscando esse auxílio, e depois que ela desencarnou, porque ela veio a ser cristã antes do seu desencarne, ela foi convertida, ela continuou depois do seu desencarne amparando o noivo da espiritualidade.
Que espírito é esse, não é? Amparando o assassino do seu irmão. Mas era um espírito muito grande, não é? Bom, e aí tem tantas outras, mas eu vou falar a última, que é a Lídia de Filipos, muito pouco falada, mas ela é muito importante porque podemos dizer que ela é a primeira mulher, ou talvez a primeira pessoa na Europa a abrir as portas para o cristianismo. Foi a primeira convertida de Paulo de Tarso quando esteve aí na Europa, na cidade de Filipos. Ela era uma comerciante de tecidos, né? E ela abriu a sua casa para ser instituída a primeira igreja, não é? A primeira comunidade. Quando Paulo escreve carta aos Filipenses, era a comunidade que foi instituída na casa de Lídia de Filipos. Essa mulher é muito importante e muito pouco falada e reconhecida, não é? E existem tantas outras, Célia, Alcione, Lívia, Blandina, né? Estão todas aí nas obras ditadas por Emmanuel, que tem tanto a nos ensinar. São mulheres que viveram numa época muito difícil, mas nos ensinaram muito. O que elas têm em comum? Não é? Por que elas foram tão importantes para nós? O que elas têm para nos ensinar? Então, elas foram servas, discípulas e apóstolas. Servas, como eu disse antes, o servo simplesmente aceita a vontade divina e serve. Ele não questiona. O discípulo, ele já é um aprendiz. Ele quer entender o porquê. Ele serve, mas ele quer entender o porquê. Ele está aprendendo. Por isso, os 12 andando com Jesus eram todos discípulos. Nós, quando nos colocamos na posição de que queremos aprender, somos discípulos. E aí, os apóstolos seriam depois. O apóstolo é aquele que aprendeu e começa a levar adiante, ensinar para outras pessoas aquilo que aprendeu. Então, essas mulheres todas nos mostram como é importante sermos servas em alguns momentos, discípulas em outros e apóstolos em outros. Não adianta a gente aprender e entender tudo isso e guardar para nós. É importante levar aos outros. E no blá blá blá? Não. Vivenciando, sendo diferente, sendo mais tolerante, amando mais, silenciando no momento que às vezes a vontade é de falar, de brigar, não é? Então, tem muito a nos ensinar. E essas mulheres conta as histórias delas, lá no Evangelho de Lucas, por exemplo, diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Essas mulheres, aquelas que tinham poder aquisitivo, ajudavam a sustentar Jesus naquele trabalho, não é? Recebiam ele nas suas casas, estavam sempre fazendo esse pano de fundo para que Jesus pudesse cumprir a sua missão. Então, é muito importante nós pensarmos que todos nós viemos por via de uma mulher, não é? E as mulheres naquela época viviam uma situação bem complicada, mas nem por isso elas deixaram de fazer a diferença e de serem diferentes. Então, acho que esse é o grande ensinamento que essas mulheres têm para deixar para nós. Assim, são muitos, mas o principal seria esse. Se tiver agora alguma pergunta, né? Porque eu vejo que o tempo está um pouco apertado, antes que o Instagram derrube a gente. Tô adorando essa aula para a gente conhecer um pouquinho mais dessa força, dessas guerreiras, né, que caminharam junto a Cristo, não somente na época de Cristo, né, historicamente dizendo, mas que carregaram uma história, um ensino muito forte, né, como você muito bem disse, elas carregam com elas mesmas essa coisa de, mesmo nessa época, elas sendo servas, né, diminuídas, né, em título, elas tinham uma força interna muito grande, e essa força interna faz a gente saber que mesmo servindo, nós não podemos e não devemos ser condescendentes com algumas coisas que a gente precisa de sim defender, né? E mesmo elas não tendo espaço, né, societariamente, né, dizendo, elas não tinham cargos, elas não tinham visibilidade, dizendo assim, mas elas desempenhavam um papel espetacular, que era o de trabalho íntimo, né? Eu acho que a história de quase todas elas diz muito sobre o que nós somos hoje, né? Sobre essa
renovação íntima, né? Que a gente se olhar com olhos um pouco mais de carinho, né? Sair daquela zona assim de desespero e nos reformar, né? Eu acho isso muito belo, né? Se por acaso, Ana, se você quiser falar sobre mais histórias de outras, a gente vai vendo aqui. Por enquanto, eu estou vendo que está tudo sob controle aqui. Não, acho que não teve dúvidas suficientes para a gente falar, não, mas se por acaso você conseguir deixar o nome de livros ou obras que você conseguiu achar, que também você me fala, que eu coloco aqui escrito para que os nossos amigos também procurem também sobre. Tá. Dicas de livros. No Boa Nova, né, ainda é meu livro de cabeceira, mas o preferido, digamos assim. Ele tem, em detalhes, muitas histórias, né, de muitas delas. De Joana de Cusa, de Madalena, de Maria de Nazaré. Tá nesse livro. E é um livro que eu gosto de dizer que ele é bom porque ele te transporta para a época de Jesus. Não é um livro falando de Jesus, mas é um livro que você vê os diálogos de Jesus com os discípulos, né? Toda aquela movimentação. É um livro que eu gosto muito, muito, muito e recomendo. Quem não leu, tá perdendo tempo. Corra! Tem PDF grátis na internet, tem facilidades, né? Outro livro que tem muita história, vou pegá-lo aqui. Esse livro aqui, ó, Personagens da Boa Nova. É um livro que, sem querer, eu comprei da Federação Espírita do Paraná. E esse livro, ele conta a história de vários personagens que às vezes nem nome tem, né? Nem aparece nome, mas, por exemplo, a mulher equivocada, aquela lá do apedrejamento, aqui conta a história dela. Conta da mãe de Jesus, a esposa de Zacarias, não é? Fala da Maria de Magdala, Maria de Betânia. Tem várias outras mulheres. A mulher cananeia, que era outra que eu ia falar um pouco sobre ela, não é? Então tem várias mulheres que são, não só mulheres, né? Mas estão narradas nesse livro, que é um achado, né? Eu gosto muito dele, porque é um livro meio que de biografia. Parece que ele recorta das obras espíritas, inclusive do Boa Nova tem também alguns recortes, e condensa aqui, criando a biografia desses cristãos, desses personagens aí da Boa Nova. Eu acho que vale muito a pena conhecer e ler. São os dois que eu me baseei. Fora as obras de Emmanuel, né, 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia, que conta as histórias dessas que eu não falei, Célia, Alcilde, Blandina, Lívia, por exemplo. Eu, particularmente, sou muito fã de Lívia. Eu acho que ela tem uma história muito bonita, ela carrega uma sensibilidade muito boa, porque ela teve a capacidade de ir contra todas as regras, né, do tempo dela para ouvir Cristo, né? E falar assim, gente, quem é esse que fala sobre Deus, né? E ela foi contra tudo e teve muitas dores, né? Se por acaso você quiser contar mais um pouco aí também, a gente acharia bom. Eu acho que todas essas quatro que eu citei, né? A Célia, a Lívia, a Blandina e a Alcione, que estão nas obras aí ditadas por Emmanuel, elas têm, já é num outro momento, né? Mas elas têm muito a nos ensinar, principalmente nesse perfil. Aquelas que conviveram com Cristo, como foi o caso de Lívia, o esposo não aceitava também, não entendia, ele lutava contra. Ela tinha uma filha necessitada de cuidado, de cura, e ela acreditava que Jesus podia fazer isso por ela, não é? E ela enfrentou um monte de situação para poder buscar a cura para a filha e acreditando no que Jesus estava dizendo para ela naquele momento que Jesus pregava. E é interessante que nessa obra 2000 anos, né, Jesus e Públio Lentulus, que no caso era uma das encarnações de Emmanuel, ele era o esposo de Lívia e ele tem um momento desse diálogo com Jesus, né? E que Jesus diz a ele que ele poderia segui-lo agora ou há 2000 anos, né? E aí não precisa dizer que ele esperou 2000 anos, por isso o livro leva esse nome, não é? E aí, isso faz a gente pensar o quê? Que todos nós temos o convite todo dia. Todos nós somos chamados, mas poucos de nós resolvemos ser escolhidos. A gente não quer aceitar. Quantas pessoas eu conheço que às vezes vai para a doutrina espírita e de repente percebe que está fazendo um monte de coisa errada, que precisa mudar um monte de coisa, aí fala assim, não,
vou dar um tempo, porque eu sei que eu tenho que mudar um monte de coisa, não dou conta de mudar isso agora, não. E foge da doutrina, não é? Ao invés de ir tentando aos pouquinhos, não, prefere guardar a tampa, né? Coloca o tapete por cima. Né? Tem uns que preferem até dizer que Deus não existe para não pensar na possibilidade de precisar melhorar. Então, essas mulheres são muito fortes e elas não ensinam renunciar, silenciar, perseverar e ter muita fé. Muita fé. Eram mulheres que foram, inclusive, queimadas, comidas por leão, defendendo a Cristo, defendendo o que elas acreditavam. Falando em queimadas e, coincidentemente, com o comentário da Cíntia, você conseguiria falar para a gente, Ana, sobre, pelo menos assim, pegar uma história que a gente conhece um pouco mais, né? Vamos compartilhar com os nossos amigos, que são algumas vidas da Joana de Ângeles, né? Joana de Cusa, tudo mais. Você saberia dizer sobre algumas delas? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a própria encarnação como Joana de Cusa, né? Porque eu citei muito no início, mas quando o seu esposo desencarna, porque aí ela foi aquela esposa dedicada, cuidou, aplicou o evangelho dentro de casa. O seu esposo desencarnou, ela tinha poderes financeiros, foi perdendo. Ela teve que trabalhar, ela trabalhou honestamente para continuar mantendo e cuidando do filho que ela teve após esse momento, após conhecer Jesus. E ela criou esse filho ensinando ele nos preceitos do Cristo. Ela não se importava com o que as pessoas diziam, né? As pessoas que, mas você está trabalhando, nossa, imagina que coisa feia. Ela não tinha problema com isso. E ela continuou pregando e ensinando para o seu filho ter uma vida reta. Até que um dia ela foi presa, né, por defender Jesus, né, como tantos outros cristãos, e foi levada para ser queimada viva. Colocada num pedestal, né, um pau assim, amarraram ela e colocaram coisas embaixo para colocar fogo. E eles falavam para as pessoas, renega a Cristo, né? Você é cristã? Se a pessoa dissesse, não sou não, mudei de ideia, pronto, era liberado. Mas se continuasse afirmando que sim, na verdade eles nem usavam o termo cristã, né? Mas eles falavam que as pessoas que seguiam aquele carpinteiro, que seguiam aquele homem lá, Galileu, né? E aí, ela, nesse momento, ela e o filho estavam presos para serem queimados. E eles perguntavam e ela continuava firme. E o filho começou em prantos, desesperado, gritar: mãe, abjura, né? Abjura. Ou seja, mãe, renega Jesus. Muda de ideia, a gente vai morrer queimado. Nós dois, sou eu, seu filho, eu estou te pedindo. Pensa a situação. Nesse momento, ela se lembra que Maria viu Jesus indo para a cruz. E soube ser firme e perseverante, porque Deus é que sabe os nossos destinos. E ela mandou o filho silenciar, não é? E aí começaram a colocar fogo e perguntaram: esse seu mestre aí só te ensinou a morrer? Né? E ela disse: não, ele também me ensinou a te amar. Foram as últimas palavras, o fogo pegou, mas ela nem sentiu, sabe por quê? Sentiu a mãozinha no ombro de Jesus, que veio buscá-la. Antes que as labaredas pudessem queimá-la, ela não sentiu nada disso. E ele veio e chamou a ela, não é? Joana, vem, eu te espero aqui. Pensa, gente, vale muito a pena. Vamos perseverar, porque Jesus nos espera, não é? Ele espera que a gente saia vitorioso e vencedor nas provas do nosso caminho, nas fogueiras que são colocadas aí no nosso caminho. E como a gente precisa de incorporar esse espírito de Joana de Cusa em todas as nossas dificuldades, né, em todos os nossos dia a dia, porque a gente fala muito sobre isso, né? A gente procura a Deus quando a gente está em apuros, quando a gente está passando por uma dificuldade muito grande, né, por um desespero, por uma doença, mas a gente procura pouco a Deus quando a gente está bem, né? A gente aquela história que ele vem até mim, né? Mas nós não estamos indo muito até ele, né? E mesmo com toda essa dificuldade, essa contrariedade, a gente compreender que o reino de Deus não é deste mundo, e é exatamente o que ela fez. Ela não abriu mão em momento algum, mesmo o filho dela, que né, eu tô falando assim, acredito que para uma mãe pedido de um filho é irrecusável, porque assim como de um filho, pedido de uma mãe também, o que é para Maria ver, né, de cadeirinha ali, lá na frente, o filho dela ser crucificado, mas mesmo assim a certeza deles, né, tanto da mãe de Cristo quanto
Joana, de que realmente Deus estava com ela ali em qualquer instante, qualquer dificuldade e qualquer vacilo nosso, a gente já se perde, já no caminho, a gente já se desespera, a gente já vai para o rumo errado. E isso a gente tem que desenvolver muito fortemente. A gente precisa de entender que não é algo assim, eu preciso chegar em um nível muito extremo, né? Eu preciso ser um espírito luz. Não, nós temos essa capacidade, isso é factível, né? Isso pode ser feito por todos nós. E quantos espíritos de Joana de Cusa foram, né, assim, acaba que não foram divulgados, mas que ficaram fiéis ali a Deus, junto a Cristo, né, indiferentemente de qual situação seja, né? Então, que a gente seja um pouco desse espírito de Joana de Cusa, né, para começar, pelo menos, né? Eu gosto muito da história dela nesse sentido de nos ensinar justamente isso, né? De sermos fiéis até o fim. Porque a gente é muito de... a gente acha assim, mas eu já trabalhei na doutrina espírita durante 30 anos. Tá bom, hoje eu posso relaxar um pouquinho. Né? A gente faz tudo bonitinho, chega no último minuto, né? Você imagina ela, no último minuto ela negar Jesus, depois de tudo que ela construiu, de todas as dificuldades que ela enfrentou, no último minuto ela entrega os pontos. Né? Então, muitos de nós temos esse problema. A gente acha que um pouquinho só de esforço já é o suficiente. Mas a gente se esquece que nós somos espíritos imortais passando por uma experiência na carne. Isso aqui é só um recorte de quem nós somos. A vida né? Nós não morremos, né? O corpo sim, mas o espírito não. Então é importante a gente olhar como um todo, né? E outra coisa que eu gosto muito na história dela é justamente isso que Jesus disse para ela, né? Minha filha, para me seguir não precisa andar atrás de mim, não é? Então, vai ser cristão na vida, porque às vezes a gente acha que é a hora de ser cristão quando a gente entra no centro. Aí a gente fala manso, a gente é bonzinho, né? A gente vai para o encontro espírita, como a gente se conheceu encontros, né, Augusto? Encontro de juventude. Vai pro encontro, passa lá o carnaval, os 4 dias lindo, todo mundo se amando. Lá é tão bom, a gente se ama, a gente se abraça, todo mundo feliz. Mas na vida real, aqui fora, é tão difícil. E aí a gente ama o nosso irmão lá porque é fácil, mas amar o vizinho barulhento, que é difícil. Amar aquele que fica passeando no trânsito na nossa frente é difícil. Aquele que põe o telefone com uma música que eu não gosto dentro do ônibus alto na minha cabeça às 6 horas da tarde. Então, assim, qual a diferença? E Jesus mostra isso, é na vida, vai para a vida, né? É aplicado o evangelho, não é só blá, blá, blá. Né? Isso é muito importante. E foi bom você ter falado isso aí, porque às vezes a gente personifica tanto, assim, estar com Cristo, precisar de estar em um centro espírita, em uma igreja, Sim. em um centro religioso. Eu preciso me despir de todos os meus bens para que eu não peque, para que eu não erre, né? Olha como foi o exemplo de Madalena, não foi? Qual que foi delas que ela tinha bens e que ela era rica? Sim, Madalena. Ela, não, despedir de tudo, eu vou seguir Cristo, tal. Não, mas você não precisa de fazer nada disso. Você pode viver na situação em que veio, porque a gente sabe que a gente vem no círculo, situação financeira, credo, cor, classe, não é à toa. Espiritualidade nunca. A gente veio para a casa certa, classe social certa, cor certa, credo certo, para a gente fazer naquela circunstância. Pode ser do mais alto luxo ao mais simples nível de vida, perseguir junto com aqueles ensinos de Cristo que eles têm que ser entranhados dentro de nós, e mesmo que eu use, né, as mais altas grifes, joias, roupas, eu preciso de agir como Cristo, né? A gente teve alguns exemplos, uma delas, né, muito próxima agora, é a Diana, né? Princesa. Eu sou fãzaço dessa história dela. Eu acho que ela representou muitíssimo bem o que é nobreza de espírito, não só de cargos, né? De títulos, mas ela foi uma mulher exatamente na íntegra de bondade, de carinho, né? Ela abraçou causas que nenhum do seu nível, né, social teve coragem, né? Então isso é quebra de paradigma. A gente precisa de recapitular isso, porque é muito bom, a gente aprende demais. E particularmente mulheres, para mim, porque o assunto aqui hoje não tem nada a ver com feminismo, né, Ana? A gente está falando sobre o que a mulher representa no longe de mim, né? Passa bem longe.
mas é essa reforma íntima, é essa força que o homem não tem hoje, né? Não desmerecendo nós homens aí, mas essa força íntima de modificação, de manter-se firme, né? E crer em algo Sim, e permanecer nesse algo. Eu acho que não foi à toa, né, que Deus fez a escolha para serem mães, né? Então, tipo, eles sabiam que dentro delas existia e existe até hoje, né, uma força muito forte. Então, que a gente tome esse exemplo sempre dessas guerreiras aí para a gente se reformular, né? Independente de mulheres ou homens, a gente pode tomar esse exemplo delas. é só importante dizer que por que eu recortei as mulheres? Porque às vezes eram seres considerados tão frágeis, tão inexistentes naquela época, e fizeram tanto. Então eu recortei elas para que a gente possa olhar e pensar, não preciso ter pedestal, ter holofote. Eu posso ser pequenininha, mas eu posso fazer muito. Não é? Exatamente. Augusto, Sim. será que ainda tem tempo de... Quanto tempo nós temos? Nós 6 minutos? temos 8 minutos e pouco. Eu acho que eu poderia recitar o poema da história de Madalena. O que você acha? Vamos lá. Não estava previsto, não, mas Eu acho que estava, pensei viu? nisso aqui agora. E aí a gente fecha, Vamos né? lá. Esse poema um poema, né? Uma poesia escrita por Gladstone Lage e foi musicada por Tim e Vanessa, mas que se chama A História de Madalena. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava tão cinzento que até o vento se escondera para chorar. E eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os seus olhos, aquela chama em seu olhar, os seus olhos de quem sabe amar. Meu coração de mulher muito tempo buscou o amor, que enfim em ti encontrei. Como viver sem você, sem a tua amizade, sem o teu carinho? Naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior, e então eu fui em busca de ti. Mas a pedra não estava no lugar, o sepulcro era vazio. Então uma voz me chamou e eu vi os seus olhos, aquela chama em teu olhar, os seus olhos de quem sabe amar. E então você está aqui e tudo está em paz. Que prece mais linda e perfeita para esse instante. Acredito que estava assim preparada, né, pelos amigos de luz que te capacitaram para estar aqui. Ana, nós somos eternamente gratos pelo fato de você ter se disposto, né, de ter se doado, como a gente falou aqui. A gente doa tanta coisa, mas doa-se muito pouco de si. E o que você fez hoje para a gente foi doação completa. Agradecemos de coração, de espírito, de corpo, pelo que você nos deu hoje, a chance. Tenho certeza absoluta, sem sombra de dúvida, que todos se sentiram tocados de forma tão íntima, não somente nós, mas os espíritos que vieram até o nosso encontro. A gente espera que tenhamos próximas vezes, e sinto muito te falar, mas quando a gente convidar alguém, a gente vai convidar várias vezes. Então... Ai, que ótimo! Fui contratada! E a gente vai ter mais encontros como esses, tá? Desejo que todos nós aqui tenhamos uma noite de calma, reflexão, né, com esses exemplos, que a gente possa tornar-se próprio esses exemplos dessas guerreiras que lutaram mesmo contra todas as tendências, né, tudo que a época em que elas estavam lutavam contra elas, mas mesmo assim elas ficaram firmes junto com o propósito de Cristo. E quantas bênçãos que a gente tem hoje de compartilhar isso, quanta honra temos nós, espíritos, encarnados em uma época em que a gente está sendo convidado a refletir tanto
e quantas bênçãos a gente tem a capacidade de compartilhar isso entre nós, né? Que, como eu disse lá no Sim. começo, de nada vale a gente conhecer sem poder compartilhar, né? E obrigado mais uma vez, viu? Faço da palavra de todos, eu tenho certeza que ficaram agradecidos. Eu que agradeço, eu fico muito feliz mesmo de quando eu tenho uma oportunidade de ser útil, né, de pelo menos de provocar reflexões, porque eu preciso estudar muito para poder falar esses 40 minutos, e isso me coloca nas mãos uma responsabilidade muito grande, porque eu preciso aplicar no dia a dia, não posso ficar só no falatório, né? E cá entre nós eu tenho uma impressão que lá naquelas épocas remotas de Jesus, eu ouvia à distância e se me questionavam se eu conhecia, eu virei a casaca, né? Porque hoje eu tenho uma necessidade tão grande de falar de Jesus, uma necessidade tão grande de divulgar e de levar adiante esses ensinamentos, né? Sou apaixonada, principalmente pelo cristianismo primitivo. Então eu acho que é o meu momento de, digamos assim, de fazer o que eu neguei lá atrás, não é? Então eu fico eternamente grata pela oportunidade que vocês me deram, estou à disposição quando for útil. Compartilho dessa mesma sensação, Ana. Eu acredito que eu devo ter sido um tipo de Pedro aí, viu? Neguei, assim, inúmeras vezes. Né? E agora a gente está tendo a bênção e a dádiva de reparar essa falta, né? Essa falha que todos Sim. nós temos em um certo grau, né? Maior ou não. E nós estamos aqui tendo essa nova chance, né? Dessa vida nova, né? E a gente espera que a gente possa ter as chances mais válidas e a gente possa fazer valer a pena essas chances válidas também, né? Se Deus Amigos, quiser. tenham todos uma boa noite. Para quem, infelizmente, não conseguiu acompanhar a nossa live inteira, nós vamos subir agora para o IGTV, né? Instagram, @Casa do Caminho Patrocínio, e YouTube, Sociedade Espírita Casa do Caminho. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima noite. Ana, obrigado mais uma vez e a gente vai se vendo aí, tá bom? Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau.